Então, deixa eu colocar aqui um trecho que eu separei aqui, da introdução, do prefácio desse livro, do padre Gabriel. Então, ele começa dizendo: a oração mental é um meio indispensável à vida interior, e normalmente é a sua respiração espontânea. Então, nós acabamos de usar a respiração como como uma analogia para outra coisa, mas aqui ele está usando como uma analogia com o próprio Deus. Nós falamos na semana passada, não é que os exercícios de oração, quer dizer, os momentos diários em que a gente para tudo, para rezar, além de outros sentidos, outras funções, uma das funções fundamentais deles é ir estabelecendo uma vida de oração contínua, em que a gente está sempre lembrando, não necessariamente através de atos da mente raciocinante, da presença de Deus e dialogando com Ele. Aí com atos da mente raciocinante também. Né? Como, por exemplo, quando você quando você faz uma jaculatória, ou mesmo quando você está tentando entender um texto, por exemplo, e, né, você pode pedir para o Espírito Santo te ajudar a entender. Né? Ou seja, que nós comecemos a ter um diálogo constante com o próprio Deus. Isto é um resultado que vem com muito mais facilidade, apesar de não ser fácil, né, com a vida de oração. Se você não faz não tem momentos diários de oração, é muito difícil você alcançar esse estado da oração contínua, né, no seu dia a dia. Então, aí ele diz, ordinariamente, como eu acabei de dizer, isso não se verifica, se a alma não se esforçar por se aplicar a ela durante certo tempo. Por outras palavras, é preciso aprender a fazer oração. Para ensinar às almas este piedoso exercício, foram surgindo os métodos de meditação. Existem vários, e todos eles têm o seu valor. Entre eles, o método teresiano, assim chamado por ter a sua origem nos ensinamentos de Santa Teresa de Jesus. Como vocês já viram, é também a minha referência básica aqui. Não é? Eu devo dizer-lhes aqui, um amor especial pelo Carmelo, pelos santos carmelitas e pela espiritualidade carmelita. A minha própria conversão teve a participação de Santa Teresinha, do Menino Jesus, e já lá no início, eu estou falando aí de 30 anos atrás, eu li muito os escritores carmelitas. Sempre senti uma espécie de conaturalidade com a espiritualidade carmelitana. Então, vejam que as referências que eu estou usando, e mesmo que eu estou falando sobre oração, está muito baseado em Santa Teresa de Jesus e nos carmelitas. Né? Eu vou pular um pouco aqui para pegar o que ele pega também a estrutura do método, né? Do método de oração básico, que é o teresiano, mas que, por analogia, você vai encontrar em todos os métodos. Então, diz ele, a definição que ele diz acima exposta é a definição aquela que é um trato amigável no qual a alma fala muitas vezes intimamente
com aquele de quem se sabe amada. Aí ele vai decupar isto dizendo: para falar intimamente com Deus é preciso contato com Ele. Para isso servirá a preparação, que consiste em pôr-se mais formalmente na presença de Deus, orientando-se para Ele por meio de um bom pensamento. Por exemplo, meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que Tu estás aqui, que me vês, que me ouves. Por exemplo, fórmulas, vocês vão encontrar muitas em que você se coloca na presença de Deus. É o que eu dizia antes. Esse é o primeiro ponto, a preparação, Santa Teresa diz também, lembrar quem está falando e com quem você está falando, Ou seja, essa relação, ele não coloca aqui textualmente, eu acho, mas quando a gente lembra quem é, a gente já lembra a quantidade de porcaria que a gente já fez e a porcaria que a gente não é? Então, naturalmente, já surge um ato de contrição. Você pede perdão por ter, por exemplo, se você se dispôs a lembrar de Deus ao longo do dia, por ter esquecido tantas vezes, ou não ter lembrado nenhuma, como muitas vezes a gente faz, A gente se propõe na oração a vou fazer atos de presença de Deus ao longo do dia. Aí no outro dia na oração, você lembra o quê? Que não fez nenhum, que simplesmente esqueceu, Ou você acabou de mentir, sei eu. Você pede perdão dos seus pecados. Você lembra da sua miséria, do seu nada, etc., A fim de se convencer do amor que Deus lhe tem, a alma escolhe como tema de reflexão uma verdade de fé, apta a manifestar esse amor. Por isso recorre à leitura de um texto apropriado. Ele está colocando aqui como um tema fundamental o amor de Deus por nós, Mas você pode escolher outros. É que ele intui isso, Quer dizer, ele está tomando por subentendido que quaisquer outros estão incluídos nessa ideia, De que Deus nos ama. Porque, como a gente dizia, a própria criação é um ato do amor de Deus, gratuito. Agora, esse é um ponto que a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais tarde também, Assim, os temas fundamentais da meditação, da oração. E este é um tema que, pelo menos para mim, é de difícil assimilação. Apesar de ser óbvio, intelectualmente não tenho dúvida de que Deus me ama. Mas no meu coração, ou no meu interior, para a gente falar um pouco, numa zona intermediária aqui, não me é tão óbvio. Não sei como é que é isso para vocês. Deus me ama. Isso já é um tema de meditação, Ainda mais quando eu olho para mim mesmo, a minha tendência é dizer, pô, mas uma porcaria feito eu, E diz assim, não, as porcarias que você faz ele não ama, Mas a você ele ama. E está disposto a te regenerar. Olha que coisa. Quer dizer, isso aqui é quase que eu já estou fazendo o que seria a meditação, Peguei o tema e comecei a meditar sobre isso. Por exemplo, você pode... Eu vou até fechar um pouquinho, porque eu me atravessei aqui e comecei a meditar, de uma certa forma, em voz alta. Mas vou aproveitar isto
como um breve exemplo do que a gente estava dizendo, quer dizer, você pega um texto, começa a ler e uma palavra, uma frase, às vezes, te toca. Bom, aí é momento de você abandonar o texto e ficar e começar a meditar sobre esse ponto, vamos chamar assim, né? No caso, que Deus me ama, mas eu acredito nisso, que Deus me ama. Eu acredito assim com a cabeça. Eu já li isto trocentas vezes, mas eu me comporto assim, quer dizer, e eu levo em conta isso nas minhas ações. Quantas vezes eu não faço isso? Sequer eu lembro eu não lembro nem da presença de Deus, vou lembrar que Ele me ama, não é? Mais ainda, Ele me ama e Ele se encarnou, o Filho de Deus, que é o próprio Deus, se encarnou por amor a mim. Isso não é pretensão minha, todos os santos dizem isso. Porque aí ultrapassou o limite, né? Se eu já estava difícil eu acreditar que Deus me ama, agora eu acreditar que Ele se encarnou para me resgatar, para me tornar, né? Para me restaurar na minha, vamos dizer assim, no seu plano original, aí ultrapassa um pouco, né, os limites da minha imaginação. Pois é, mas é isso que, se você é cristão, você deve crer nisso. Você reza lá no credo todo dia, né? Que desceu dos céus, se encarnou pelo Espírito Santo para a nossa redenção. E alguns santos dizem isso textualmente. Não, se não houvesse ninguém no mundo, só você, ele ainda assim encarnaria. Então são lembranças, por exemplo, de textos que eu já li, por isso a importância da leitura espiritual, não é? Porque você, na meditação, essas coisas retornam, como que por atração, né? Como se você criasse uma espécie de centro magnético, que é o ponto de meditação, que atrai na sua memória, na sua imaginação, coisas análogas. Aí, como a gente já comentou semana passada, muitas vezes não atrai coisas análogas, aparecem outras coisas que não têm nada a ver com o assunto. Por exemplo, eu tenho que pagar aquele boleto amanhã, né? Assim, bom, o boleto amanhã não tem nada a ver com o tema. Então, o que você faz? Você deixa isso passar, como as nuvens no céu, assim, ela passa e não deixa rastro nenhum. E continua lá no amor de Deus, né? No tema do amor de Deus, meditando sobre isto. E lembra, por exemplo, de momentos de grandes mercês. Estou aqui com a influência de Santa Teresa d'Ávila, né? Que ela usa muito a expressão mercê, né? Vem do espanhol, né? Mercedes. Tantas mercês que ele me... Aquela, por exemplo, aquele dia que ele me fez um favor especial, ele me deu uma graça. E aí eu agradeço a ele. Então você já está aqui no colóquio, vamos dizer assim, no diálogo com o próprio Deus. Então, voltando lá ao texto do Padre Gabriel, que é o que eu já estava comentando de uma certa maneira, né? Não basta ler, é necessário aprofundar. E isso se faz por meio da reflexão, ou seja, da meditação. Todas as verdades reveladas podem manifestar o amor de Deus para comigo. O que se procura compreender refletindo sobre o tema escolhido na leitura. Então ele aqui, como um bom carmelita, né, ele coloca que o tema fundamental é o amor de Deus. Isso é uma coisa, ó, eu já tinha lido várias vezes esse texto e não estava tão evidente, ficou evidente agora meditando sobre ele, falando com vocês. Porque, né, eu disse isso
quase como dizendo, ele escolheu um tema que poderiam ser outros, mas agora o que ele diz é o que eu disse ali de outra maneira, né? Todos os outros estão dentro desse guarda-chuva, como a gente diria hoje, né? Que é o amor de Deus. Aí nós nos servimos dos bons pensamentos colhidos nesse ponto da meditação para nos persuadirmos deste amor, para que ele se impregne em nós, de tal modo que nasçam espontaneamente no coração e venham, talvez, aos lábios palavras de afeto. Então, agora, já esse diálogo não é na compreensão, já não é propriamente a meditação, não é? Mas o próprio diálogo afetivo, vamos dizer, com Deus. Você lembra daquele dia que Deus te fez aquela mercê? E você diz, muito obrigado, meu Deus, como tu és bom. Eu nem estava fazendo nada de especial, alguém teve que ter rezado por mim. Eu te agradeço, porque tu estás sempre disposto a dar, inclusive sempre dás mais do que eu te peço, etc. Não é? Deste modo, principiamos o colóquio, o diálogo com Deus. Né? Colóquio é uma palavra que soa um pouco mal. Eu prefiro diálogo. Afirmando-lhe de mil maneiras, empregando as que nos vêm mais espontaneamente. Quer dizer, aqui é um diálogo mesmo do teu coração com Deus. Deixa brotar as expressões. Os afetos vêm e você manifesta isso, seja pura, só com o afeto mesmo, seja com palavras, como ele diz aqui, às vezes com palavras só mentais e às vezes com a palavras, com a voz mesmo, né? E aí diz ele, chegamos assim ao centro, ao âmago da oração. E isto aqui também, em todos os métodos, você vai ter esta observação de que o âmago da oração é esse diálogo com Deus. Afetivo. Isso não quer dizer que a gente tenha que sentir esses afetos no nosso psiquismo, que a gente se sinta emocionado. Não é necessário. Pode acontecer também, e não é proibido. Mas tenham cuidado para não confundir vamos dizer, as emoções com esse afeto da oração afetiva, que muitas vezes é simplesmente uma disposição para cumprir a vontade de Deus, por exemplo. Isto não é um afeto, mas é um afeto no sentido que se toma a oração afetiva. Sabe, às vezes, como por exemplo, a mãe observa o seu filho no berço e afirma, vamos dizer assim, né, o seu amor por ele ali, fica só contemplando o filho e não está embebida em emoções, não é isso, é um afeto mais alto, não é? Aí diz ele, e para muitas almas isto não basta. Ou melhor, ele diz que para muitas almas isto basta, né? Mas há quem goste de maior variedade. E esta que para alguns facilita muito o prolongamento do colóquio, do diálogo com Deus, lhe é oferecida mediante as 3 restantes partes do método, que são facultativas, mas que você também encontra nos outros métodos. Ação de graças, na qual, depois de ter repetido ao Senhor que o amamos e manifestamos nosso reconhecimento pelos benefícios dele recebidos, e lhe damos graças por eles, o oferecimento com o qual, conscientes do muito que recebemos, procuramos agradecer ao Senhor da melhor maneira possível, apresentando-lhe algum bom propósito,
Alguns, em vez de oferecimento, falam num bom propósito, né? O que, aliás, é muito útil sempre que terminamos a oração. E a petição pela qual, convencidos da nossa pequenez e fragilidade, imploramos o auxílio de Deus. Ou seja, também é bom pedir que Deus nos ajude a cumprir esse propósito, né, e a fazer o que nós nos propomos a fazer, lembrando-nos da frase do Cristo: sem mim nada podeis fazer. Né? Bom, estamos chegando no nosso tempo, eu não quero ultrapassar muito, porque eu sei que 1 hora já aqui na internet já é um tempo pesado, né? Mas, e eu nem entrei no catecismo, mas depois vocês leiam lá, eu vou só mostrar aqui, porque na verdade eu não entrei no catecismo, mas eu entrei no tema da meditação. Então, o que nós dizemos, vocês vão encontrar, eu vou colocar de novo aqui, né, para vocês verem, nesse segundo ponto aqui, que é a meditação, e sobre a qual nós vamos falar ainda na semana que vem. Aliás, na semana que vem é quarta-feira de cinzas, né? E eu já planejei aqui de ler um dos textos aqui do Padre Gabriel para a meditação, como um exemplo de meditação. Né? Evidentemente, o texto da quarta-feira de cinzas. Então, a gente aproveita também para fazer uma meditação em grupo, né? Mas vamos aproveitar, como eu já tinha planejado isto, numa dessas aulas, ler alguma meditação desses exemplos, os quais depois eu vou indicar alguns livros para vocês, mas que também pode ser a própria Sagrada Escritura, toda ela, qualquer trecho dela pode nos servir como matéria para meditação. Mas na semana que vem nós vamos ler um trecho e comentar do Padre Gabriel, já que é quarta-feira de cinzas, né? Então ele diz aqui o que nós dissemos, pode-se recorrer à ajuda de um livro e depois, segundo é 2.706, meditar no que se lê leva a assimilá-lo, confrontando consigo mesmo. É a meditação, não é? Como a gente dizia. Abre-se aqui um outro livro da vida. Então nós vamos, né, vendo como é que esse tema meditado, como é que na minha vida, como a gente fez aqui com muita brevidade e com as minhas poucas palavras, poucas no sentido mesmo da qualidade, segundo a medida da humildade da fé, descobrem-se nela os movimentos que agitam o coração, né? Quer dizer, nós vamos conhecendo também a nossa alma, né? Os movimentos da nossa alma, né? E aproveitando-nos deles para o diálogo com Deus. Os métodos de meditação são tão diversos como os mestres espirituais. Então é isso mesmo. Qual que você vai escolher? O que você sentir mais do seu jeito, né? Conatural, você. E às vezes durante um tempo você fala, né, vai por depois você percebe que isso aqui não está, né? Então lê alguns outros, vê outras possibilidades. Porque a estrutura básica é essa cujo esqueleto nós falamos hoje. Um cristão deve querer meditar com regularidade. Do outro modo, torna-se semelhante aos 3 primeiros terrenos da parábola do semeador. A parábola do semeador é uma parábola sobre a oração, né? E aqui talvez a gente devesse, deixa eu ver só, vamos ler o resto e eu vou fazer um comentário sobre isso. A meditação põe em ação o pensamento, a imaginação, a emoção e o desejo.
Esta mobilização é necessária para aprofundar as convicções da fé, suscitar a conversão do coração e fortalecer a vontade de seguir a Cristo. A oração cristã dedica-se, de preferência, a meditar nos mistérios de Cristo, como na Léxio Divina ou no Rosário. Esta forma de reflexão orante é de grande valor, mas a oração cristã deve ir mais longe, até ao conhecimento amoroso do Senhor Jesus, até a união com Ele. Lembra que a gente falou na semana passada essa ideia de que como é que eu conheço alguém? Eu conheço alguém pelo diálogo, pela minha relação com esse alguém. Eu não tenho... Cada um de vocês aqui, muitos eu conheço pessoalmente, eu não tenho nenhuma definição de vocês. Não é possível definir um ser humano, uma pessoa. O que dirá definir Deus? Deus não tem definição. Né? Como a gente dizia, definição, a própria palavra está dizendo, é um recorte. Você dá um limite, define, quando você define uma coisa, você diz o que ela é em relação a tudo aquilo que ela não é. E não há nada que Deus, não há nada fora de Deus. Então Deus é infinito e, portanto, não pode ser definido. Por definição. Por definição, ele não pode ser definido. Né? Então, é através do diálogo que eu conheço Deus. Como é através do diálogo, não só de palavras, como vocês sabem. Pegue um casal de namorados que muitas vezes ficam só se olhando. A gente olha de fora e diz, mas o que diabo esses caras estão fazendo? Não é? Já passou 10 minutos lá e eles ficam lá se olhando, feito dois babacas. Né? Mas eles estão se conhecendo. Eles estão, de uma certa forma, se tornando um. Não é à toa que as escrituras usam para o próprio ato sexual, o ato de amor mais profundo entre duas pessoas, a palavra conhecimento. Né? Eu não estou dizendo para vocês saírem conhecendo todo mundo por aí sob esse ponto de vista. Depois não vai dizer, pô, Malé, isso aqui é instrução espiritual do Malé. Né? Mesmo porque eu não dou instrução espiritual, eu só repasso. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Estamos, então, quem tiver alguma pergunta aí na internet, no YouTube, por favor, coloque agora no chat, que é o momento. Daqui a pouco nós vamos terminar a transmissão e vamos continuar ainda um pouco aqui no curso, com os alunos do curso por assinatura. Josivaldo pergunta sobre a composição de orações e orações espontâneas, qual a sua opinião? Não, a opinião, eu nem vou dar a minha opinião é a opinião dos santos e do próprio catecismo, você vai encontrar, eu acho, ali, que nós devemos usar as orações tradicionais, Pai Nosso, particularmente, porque é a oração que o próprio Cristo nos ensinou, e você tem passagens, por exemplo, Santo Agostinho diz que todos os pedidos de oração, todos os salmos, todas as escrituras estão no Pai Nosso. Ele é a síntese de tudo. E há muitos textos sobre isso, né, comentários ao Pai Nosso, que corroboram isso aí, mostram isso aí para nós, como a própria Santa Teresa, no Caminho de Perfeição, faz um comentário ao Pai Nosso, em que ela fala sobre os graus de oração, não é? Só comentando as palavras do Pai Nosso. Não só os pedidos, mas às vezes cada palavra, né? Então, mas mesmo essas orações, elas devem ser acompanhadas, como a gente já comentou semana passada, pela oração mental. Ou seja, você tem que entender, no mínimo, o que você está dizendo. Quando você diz Pai, você tem que saber o que significa a palavra Pai. Você já sabe.
Então, basta que você esteja atento para que quando você diz Pai para Deus, você esteja fazendo uma oração mental junto, ou seja, você está consciente do sentido do que você está dizendo e ao mesmo tempo de, como diz Santa Teresa, quem está falando e para quem está falando. Então as orações vocais, as orações tradicionais, que sempre foram, que nos foram deixadas pelos santos, quando não pelo próprio Deus na Escritura, os salmos, por exemplo, né? Podem e devem ser usadas. Mas também as orações espontâneas podem e devem ser usadas. Uma coisa não exclui a outra, pelo contrário, uma coisa complementa a outra. Às vezes, por exemplo, quando você reza o terço, você vai privilegiar a Ave Maria, as Ave Marias e os Pai Nossos, né? Então, mesmo que haja ali uma oração mental, uma meditação, não há propriamente uma meditação. Agora, quando você para no mistério, aí você pode meditar um tempo. E aí vão surgir no diálogo, né, orações espontâneas. Então, cada oração vai ter uma medida disso. Assim como na meditação e numa oração espontânea, podem surgir orações tradicionais. Por exemplo, é muito comum na minha oração, não que eu seja exemplo de oração, mas, enfim, dando como exemplo, eu gosto muito dessa jaculatória que Senhor, faze que eu veja, que é a do cego lá no Evangelho. Cristo pergunta, o que tu queres? Ele diz, ut videam, Domine, que eu veja, Senhor. Então, às vezes, você está lá na meditação tentando entender uma coisa, no diálogo espontâneo, e surge, Senhor, que eu veja. Né? Tu és a luz, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Pronto, veio uma parte do credo. Né? Então, uma coisa não exclui a outra, pelo contrário, uma coisa implica na outra. O Aline está lembrando que o livro do Frei Gabriel existe online. Sim, basta vocês procurarem, vocês vão encontrar. E é uma joia para a meditação. Isso. Mateus pergunta, a oração mental seria mais voltada ao cotidiano, com pausas exclusivas para isso, ou juntamente com atividades? Não, juntamente e com pausas. Também uma coisa não exclui a outra. Mas a oração mental seria exatamente esse diálogo que, aos poucos, se torna constante, mesmo sem palavras. Às vezes você só... É que nós somos homens, as palavras em geral vêm junto, né? Então você, por exemplo, você vê um pôr de sol e diz, Senhor, eu te amo. Né? Surge um afeto que não é nem assim, oh, que lindo, tu és, né, a beleza universal, né? Não, você simplesmente diz assim como aquele casal sobre o qual a gente espiava antes aqui, né? Às vezes um diz pro outro, eu te amo. Nunca ninguém respondeu isso. Tu já me disseste isso várias vezes. Não insiste, não enche o saco. Vamos adiante. Não tem adiante aí, né? Na verdade, esse eu te amo não é nem uma conversação fática. Ela é expressão de uma realidade muito mais profunda que está se fazendo. Então, o ideal, quando você vê as histórias dos santos, eu aconselho vocês a lerem biografias de santos, que nos ensinam, né, que ajudam a gente a entender um pouco o que é o cristianismo, eles estavam sempre em diálogo com Deus e ao mesmo tempo em diálogo conosco, fazendo as suas tarefas. Então, a oração mental no sentido amplo da palavra, a gente falou isso na aula passada, ela é esse diálogo cotidiano e, se possível, constante com Deus. Respondendo assim à exortação do apóstolo, orai sem cessar. Né? E a oração formal, né, o tempo de oração diário, como eu dizia, é um alimento para isso.
Agora, só consegue orar sem cessar, quase sem interrupção, quem já tem muitos anos de experiência de vida de oração, de ascese, né, de sacrifício, de luta contra os pecados, luta contra os defeitos, etc. Que era o comentário que eu ia falar rapidamente agora, que nós não estamos abordando aqui, nós estamos abordando fundamentalmente a vida de oração, mas ela não está separada, né, da luta contra o pecado, né, dos jejuns, das práticas mesmo litúrgicas, etc., que eu estou tomando isso por dado aqui, né, porque senão não dava para... O curso não teria 4 aulas, seria muito maior, né? A Jovina pergunta se são válidas as orações que muitas vezes as pessoas fazem durante uma atividade, como caminhando ou dirigindo, por exemplo. Sim, se de fato não for uma coisa mecânica só, né? Como às vezes, por exemplo, né, atravessa um cachorro na sua frente e você, meu Deus! Não, geralmente isso aí é só não é uma jaculatória, né? É como, você poderia dizer outra coisa. Aquilo não te moveu a Deus, não te moveu conscientemente a dialogar com Deus, né? Mas sim, você deve cultivar isso, não é? Assim, voltar o coração para Deus. Ok? Então já são 15 para as 10, acho que chegamos no nosso limite aqui. Ainda estou, se alguém quiser ainda colocar alguma coisa no chat, ele está aberto aqui do meu lado. Malé? Oi. E que alguém aqui também pode perguntar. Fale, João. Tem uma pergunta aí que eu acho interessante, do Matheus Trevisan. Boa noite, professor. Como saber direcionar melhor os pensamentos? É o próprio exercício da meditação que vai te dar isso, Matheus. Quer dizer, utilize um livro. Nós vamos ver semana que vem um exemplo deste livro do Padre Gabriel, mas também já adiantando, né? Tem o Santo Afonso escreveu muitos livros, Santo Afonso de Ligório, e escreveu o Filoteia, onde ele ali fala mais especificamente sobre oração e dá o exemplo de 10 orações sobre os novíssimos, quer dizer, os temas fundamentais do cristianismo, né? Da vida humana. E ele essas meditações escritas pelos santos nos ajudam a direcionar o pensamento, a gente aprende com eles, e aos poucos você vai começando a ter autonomia, vamos dizer assim, né? Porque a nossa tendência, de fato, é assim, dispersar, né? Pensar em outras coisas que não tem nada a ver. Quando acontece isso, o que você faz? Você volta ao tema. Você não discute com a distração, como dizem os mestres, né? Porque senão aí você ainda vai mais longe, né? Você começa a pensar, pô, você me distrai. Isso, é outra distração, né? Não, eu estou pensando lá sobre o amor de Deus, por exemplo, na encarnação. Aí eu lembrei, algum pensamento me levou para longe, e eu retorno ao amor de Deus, aonde eu estava. À medida que você fizer esse exercício diário, e o ideal é pelo menos meia hora por dia de oração, com essa estrutura que nós estamos falando. Santo Afonso diz no livro dele que 15 minutos de oração já basta para você ir para o céu. 15 minutos de oração diária. Mas se você quer mesmo crescer na vida espiritual, o próprio Santo Afonso deve dizer isto, porque a gente sabe que ele rezava muito mais. Não é pouco mais, por isso essa expressão, né, do muito aqui, né, como os caras escrevem assim, muito mais. Para você crescer na vida de oração, para que você dê a oportunidade de Deus te tornar melhor, o ideal é pelo menos meia hora. Você vê que no livro do Padre Gabriel tem 2 meditações para cada dia,
porque os carmelitas e muita gente, muito leigo também, mas que tem uma vida mais constante de oração, faz 2 orações de meia hora por dia. Uma de manhã e outra no final da tarde, né? Ok, já comentei, Jovina. Outra do Edmilson, qual? Moisés, quando escreveu o livro do Gênesis, inspirado por Deus, descreveu quem é o homem? Sim. Sim. Amanda, rezar as jaculatórias movidas pelas indulgências, que algumas trazem, perde o valor? Não, não perde. Acresce o valor da indulgência. Desde que a jaculatória seja bem feita. E bem feita é o quê? Com a intenção correta. Quer dizer, você está, de fato, quando você diz para Deus, Senhor, que eu veja, você está pedindo mesmo que Ele te ilumine. Basta isto. Agora, se ainda tem uma indulgência, bom, ganhei mais um, né? Ainda tem um acréscimo aí, tem um plus. Mas não perde o valor de maneira nenhuma. Agora, movida só pela indulgência, aí já é um negócio. Como assim? Você está pensando em indulgência, você estaria pensando em indulgência de uma forma um pouco mecânica, né? Como parece que se na Europa, ali no final da Idade Média, início da modernidade, as pessoas começaram a pensar, né? E muitos maus sacerdotes também começaram a usar as indulgências como meio de auferir valores, né? Dinheiro para sua paróquia, enfim. Aí já... Mas eu imagino que você não esteja pensando nesses termos, né? Então, as indulgências são sacramentais, aos quais eu não tenho nada não tenho nenhuma restrição. Mas, claro, toda jaculatória, como eu já comentei, vem de iácula, né, que é flecha. É como uma flecha que você lança para o céu, né? Você volta o seu coração para Deus. Se tiver isto, já valeu, seja com ou sem indulgência. Então tá bom, gente. Muito obrigado pela presença de todos aqui no YouTube. Semana que vem, então, apesar, mesmo sendo quarta-feira de cinzas, ou eu ia dizer apesar, mas na verdade até é favorável sobre determinado aspecto, mas nós vamos deixar gravado, quem não puder vir depois da gravação. Nós vamos dar a terceira aula aqui, e, como eu prometi, vamos ler um trecho do Padre Gabriel como um exemplo de meditação, né, de oração, portanto, e vamos comentá-lo, tá bom? Então, fiquem com Deus e até a semana que vem.